E aí pessoal, tudo bem? Chegando de São Paulo, uma baita chuva como vocês podem ver. E eu queria bater um papo com vocês hoje sobre um assunto que nós discutimos hoje lá no gabinete, lá no tribunal, que é o reconhecimento de maus antecedentes. Mas antes disso, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, sem corte, né, sem estar fracionado, vai lá no meu canal, né, no Prof. Alex Salim lá no YouTube, dá um like, inscreve e clica no sininho, aciona para poder receber aí notificações, tá bom? Então, só voltando a respeito dos maus antecedentes, existe toda uma discussão da possibilidade de reconhecimento de maus antecedentes depois dos 5 anos do prazo depurador do artigo 64, inciso 1º do Código Penal. Vamos só lembrar essa história. O artigo 59, né, que é a regra matriz do cálculo da pena, a primeira fase do cálculo, ele diz que a pena pode ser aumentada por maus antecedentes. E na segunda fase, vem aí a possibilidade de aumento pela reincidência. Mas afinal de contas, o que são maus antecedentes? Bom, maus antecedentes corresponde ao histórico desfavorável que o acusado tem aí na sua vida, no seu histórico criminal. Mas a discussão é a seguinte: se a reincidência, que é uma agravante, segunda fase, ela é grave, ela é depurada, ela é afastada, a sua incidência é vedada, depois de 5 anos do cumprimento da pena ou da extinção, então a pena cumprida, né, depois de 5 anos da pena cumprida, os efeitos da reincidência são afastados. Então toda a discussão é a seguinte: se a reincidência, que parece ser mais, é uma agravante, ela é fulminada por esse prazo depurador do tempo, será que os maus antecedentes poderiam ter efeitos perpétuos? Por exemplo, pegar o réu que teve uma condenação lá no meio da década de 80 e aí praticou um outro crime agora em 2015, 2016, 2017. Será que eu poderia usar essa condenação lá atrás, lá no início da década de 90, lá no meados da década de 80, e reconhecer um aumento na primeira fase do cálculo da pena? Essa é uma questão polêmica. Por quê? O STJ, ele entende que é possível sim a utilização, né, a incidência de aumento pelos maus antecedentes, mesmo que já tenha ultrapassado esse prazo depurador do artigo 64, inciso 1º do Código Penal, que trata da reincidência. Agora, o ano passado, lá por outubro, finalzinho do ano, o Gilmar Mendes, decidindo um habeas corpus, ele entendeu, né, e a turma julgadora, que não é possível a aplicação dos maus antecedentes se eles foram também fulminados pelo prazo de 5 anos aí previsto no Código Penal. Ou seja, o STF está aplicando a ideia de que não cabe pena perpétua, no nosso sistema, a Constituição veda. Então, eu deveria afastar o caráter perpétuo dos maus antecedentes, não incidindo na primeira fase do cálculo da pena, ultrapassado esse prazo depurador. Essa é uma questão que ela é diária nos tribunais, porque muitos réus, além da reincidência, eles também ostentam maus antecedentes. E aí o juiz tem essa possibilidade de aplicar ou não, né? Aplica ou não. Então vejam, nós temos uma divergência aí das cortes superiores. O STJ afirmando que é possível sim o reconhecimento de maus antecedentes, ainda que ultrapassado o prazo de 5 anos, e o STF mais recentemente vem se posicionando aí no sentido contrário, de que o prazo depurador previsto lá no artigo 64, inciso 1º do Código Penal, ele também fulmina os maus antecedentes, retirando o caráter perpétuo da pena. Tudo bem? Essa questão? O que eu quero dizer também para vocês? 2 recadinhos. Primeiro, quem estiver estudando para a OAB e quiser assistir aula sobre processo civil e Código de Defesa do Consumidor, vai lá no canal do meu amigo, o professor Sérgio Alfieri. Vocês vão encontrar lá vários vídeos sobre essas 2 matérias e muito mais material interessante. Outra coisa também que eu quero lembrar, não esqueçam, pós-graduação, Direito Penal, Processo Penal, Criminologia na Unisantos.
Tudo sob a batuta da professora Neuza Bittar, com professores convidados como Rogério Sanches e professores gabaritadíssimos da casa, né, da Faculdade de Direito Tradicional de Santos, que é a Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santos. Então não esqueçam disso. Amém? Até a próxima!